A gente está aqui em mais um podcast do Congresso Internacional de Odontologia do Ceará. Gente, você ainda não veio. Não estou acreditando. Você tem que estar aqui. O Congresso de Odontologia está bombando, palestrantes incríveis. E hoje, olha a nossa programação de hoje. Eu estou aqui, eu já estive aqui antes, né? E a gente está com Ricardo Kimura, falando de odontologia digital, professor Topper Blaster, ele disse que eu posso chamar ele de Japa, estou amando. Professor Alan Macário, falando de harmonização facial, de alta performance. E a gente pensa que alta performance é equipamento, não, alta performance é para você gerir seu consultório e realmente realizar o que você tem profissionalmente para realizar e gerir ele adequadamente para que a gente pare com essa comunicação errada de que a odontologia está saturada. Olha só que legal. A gente também vai ter o professor Newton Vivacqua, que é professor de endodontia da ABO e que vai estar aqui falando sobre essa especialidade que para mim é uma das mais difíceis e com técnicas versáteis e mais fáceis para a gente fazer um tratamento. A gente também vai ter a professora Kelly Moreira falando de odontopediatria e a gente lembra que a BO esse ano abriu o curso de odontopediatria. Quem quer ser especialista nessa área incrível que cuida de crianças, aproveitem que a BO está aqui. Aqui no estande da BO você pode tomar informações, seja sócio, porque sendo sócio você tem direito a tanta coisa, inclusive de estar de graça no Congresso Internacional de Odontologia do Ceará. A gente também vai ter uma visita internacional do Japão, o Jun Iwata. Chamar de Japa. Não pode, não pode. Então, que bom que você me deu essa dica, professor. Eu não vou nem saber falar, porque ele fala japonês, né? Então, assim, eu vou ficar na minha. A doutora Daiane Lima, porque não esqueçam, nesse congresso também tem um encontro de halitose, nós vamos falar de halitose. E, no final, eu vou fechar com o Thiago Toboni, que estava aqui do outro lado de manhã, que, nossa, eu quero até saber da confusão que deu, que parece que tinha uma menina desde 7 horas da manhã esperando, no final passaram por cima dela, não conseguiu entrar, Foi uma confusão. E ele chama atenção assim, a gente tem, né, essas estrelas, né, Ricardo? Ele é muito bom, simpático, bonitão. Bonitão, tatuado, braço grosso, né? Estilo que a mulherada gosta. Então, muitas fãs. É um novo mundo, eu acho, hoje, é um novo estilo de ser, né? Essa jovialidade. Eu formei em 97. Professor Ricardo, antes da gente começar, Carlos, posso entrar já na entrevista? E agora a conversa é com o professor que veio de São Paulo, chamado Ricardo Kimura. Quem não conhece, o as da odontologia digital. Eu não sei se ele vai gostar muito disso, mas eu não tenho. É muito? Não é, gente. Não. Esse Japa tá ficando... Ele tá tímido. Mas eu vou lá e trabalho bastante. Quem sabe no futuro eu não mereço. É isso aí. Puxa, ele já se destaca demais. Ele é uma área da odontologia, professor, que é o que é. Não tem futuro. É o presente. E a gente que é velho que se adapte, porque não tem como. Você vê que a nova comunicação hoje é o podcast. Não leem mais livros, escutam podcast, não escutam nem música, só podcast, né? Então, para a gente se comunicar, a gente tem que estar no Instagram, a gente tem um canal digital no YouTube, né? A gente tem essa nova modalidade, esse jeito que os jovens gostam de estar. E a odontologia digital não veio para dificultar a nossa vida, veio para facilitar, entendo eu. Só que, para quem não tem tanta facilidade no manuseio, às vezes é muito difícil. Tem muito dentista que está, assim, os dentistas mais antigos, formados em 90, 80, sentem dificuldade. Quem não tem tanta habilidade ou não está numa área dentro, porque na minha época, a gente não era formado em várias coisas. A gente fazia odontologia e pronto, acabou, entendeu? Uhum. Hoje não, vocês são administradores, né? O nosso diretor mesmo de marketing é dentista, tem uma empresa de marketing. E eu vejo que nas palestras vocês também estão dando aula de gestão, administração, né? E eu acho incrível isso, como a gente pode ser versátil e aceitar isso. Então, assim, eu queria que
a gente conversasse nesse direcionamento, do que você veio dizer para nós aqui no Ceará, do que tem de mais atual, o que a gente precisa estar preparado para enfrentar esse novo caminho, né? E quem está aí novo é uma coisa que eu acho que é mais fácil, mas quem é mais velho, que é mais difícil, o que você tem para dizer para a gente, assim, para nos dar um caminho de luz, de norte? Tá, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você tem que parar com esse negócio de que você é velho aí, hein? Verdade, disso, não. verdade. Mas, não, a aparência, o comportamento, a energia, viu? Não tem nada disso mesmo. Mas eu acho que as colocações que você fez, elas são oportunas, muito corretas também. A gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo sobre talvez uma das primeiras dificuldades, que seria a familiaridade com o computador, né? Assim, sei mexer bem no computador, não sei mexer ainda, estou começando. E a gente vê que tem uma diferença geracional, né? Sim. Talvez Puxa. 2 gerações atrás viu isso acontecendo quando já estava parando de trabalhar, a geração anterior viu isso chegando quando já era a população economicamente ativa, e essa geração que está chegando agora no mercado cresceu mexendo com o celular. Sim. Né? Então, quando ele chega lá na vida profissional dele, ele já tem 10 anos, 15 anos, às vezes os próximos 20 anos de experiência com informática. Sim. Né? Não faz nada com aquilo, né? Entra na internet, faz uma pesquisa, entra num site, joga um joguinho. Só que quando a gente pensa na odontologia digital ou nas outras ferramentas que o dentista vai usar, as ferramentas são extensões e são amplificações da nossa capacidade. Né? Então, assim, eu vou fazer contas de cabeça, eu consigo fazer um tipo de conta. Agora eu vou fazer contas usando uma calculadora. Sou eu que estou pilotando o resultado que vai sair. Só que agora eu tenho uma capacidade de fazer contas bem mais complexas, mais rápido, né? Com mais linhas também. Assim como a caneta de alta rotação para o dentista. Né? Com ela na mão, você faz coisas que você não conseguiria fazer manualmente, mas é você que está trabalhando com ela. Verdade. As ferramentas digitais na odontologia são a mesma coisa. Elas são ferramentas que vão amplificar a sua capacidade de trabalhar, vão mudar algumas coisas, mas para fazer a sua odontologia. Né? Então, o dentista que não molda bem, quando ele for para o escaneamento, provavelmente ele não vai moldar, não vai escanear muito bem. Porque não é a máquina, é o olho dele. Né? Sim. Ou aquele planejamento do técnico de prótese que não faz uma anatomia muito bonita. Ele vai ter algumas facilidades quando ele for usar ferramentas digitais, quando ele for usar CAD/CAM, porque já usa um dente pronto, não vai começar fazendo gota por gota na cera, mas o que sai do laboratório vai ser a odontologia dele. Sim, né? sim. Então, pensando nisso, a gente também vai vendo que a gente tem essa questão geracional e a gente tem a questão das ferramentas, né? Só que quando isso eu diria que é algo que acontece mais ou menos assim no Brasil, mas eu conheço mais ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é algo que geralmente vai ser assim: o dentista se formou. Se ele não vai ter um acelerador na carreira dele, meu pai tem um consultório, minha mãe tem um consultório, eu consigo entrar aqui por conta de tal jeito, geralmente ele vai trabalhar clinicando em vários lugares, até que um dia ele vai se cansar disso e ele vai querer montar o consultório dele, muito provavelmente. Sim, com certeza. Né? E no passado eu trabalhei em outras empresas, né? Trabalhei na Dabi Atlante, na Gnatos, Mas na você Cirona. trabalhava como? No setor digital mesmo? Eu sou administrador de empresas, então quando eu entrei... Ah, então você não é dentista. Não sou dentista. Olha aí, é uma novidade em congresso, você ter um administrador dando aula de odontologia digital. Pois é, sim, e eu também sempre comento aí com pessoas mais próximas, né, que num futuro bem próximo não vou ser eu quem vai estar aqui. Não. Vão ser dentistas que vão saber falar dessas coisas sobre as quais eu falo. E ele tem um plus que ele vai falar também sobre coisas que eu não sei falar, que os dentistas querem escutar. Que né? é isso? Enquanto ele não está aí, vou eu mesmo. Tá? Mas é necessário demais. Mas fica vendo que vai ter alguém melhor, com certeza. Né? E vai acontecer rápido, sabe? Mas aí o que a gente vai vendo... Tudo está tão rápido, Ricardo. Tá, o mundo... Ricardo, um dia desse eu ouvi falar que a gente ia ter e-mail e ia poder falar com o professor no mesmo momento, um dia desse. E hoje, depois da pandemia, parece que a gente viveu 100 anos, sei lá. E isso vai ser algo que a gente tem que se acostumar. Porque essa questão assim de, nossa, parece que as coisas estão evoluindo mais rápido,
Não é uma percepção, mas é uma percepção de realidade, né? As coisas estão evoluindo mais rápido, assim, porque a gente está falando de tecnologia, né? Se eu for pensar assim, ó, como é que o meu aprendizado sobre ferramentas digitais de odontologia vai evoluir no próximo ano? É um gráfico linear, né? Porque todo dia eu aprendo um pouquinho a mais e lá no final, se eu trabalhei todo dia bem, ali consegui aprender um monte. Agora, quando a gente faz tecnologia, os gráficos são exponenciais, né? Porque imagina que você tem uma empresa que faz computadores, aí esse ano você fez um computador muito bom. No ano que vem, quando você for fazer um próximo computador, você vai usar o seu computador muito bom para fazer o próximo computador. Ele vai ser melhor. E no ano seguinte também. Mas a questão é que quando a gente pensa, você está nesse desafio assim, bom, sou uma especialista, né, não estou começando a minha carreira e eu queria trazer esses recursos digitais para a minha prática clínica. Só que um dos primeiros empecilhos que vai ter, o preço. Não necessariamente o preço dos equipamentos, mas é o preço do seu tempo, que Sim. fica muito caro, porque a sua hora passa a valer bastante. Você não tem noção. Só que olha o contrário, o outro extremo disso. Esse dentista que se formou agora e está atuando em vários lugares diferentes, ele conseguiria aprender talvez mais rápido, porque ele tem mais experiência com informática, cresceu com o celular na mão. Sim. E quanto vale o tempo dele? Bem menos. Então, para esse momento de transição, pode ser que seja um encontro que seja interessante. Um especialista experiente, que tem um tempo muito caro, encontra um recém-formado que ainda não tem um valor agregado muito alto pelo seu tempo, porque não tem tanta experiência, e principalmente, ele está louco para ter experiência com essas ferramentas digitais, e sozinho ele vai demorar muito. Então você está me falando em outro meio de trabalhar. Você está me falando na possibilidade da gente resolver o nosso problema de não ter tanta intimidade com o digital e de ter uma pessoa nova do nosso lado fazendo isso para a gente. Porque quando a gente começou a olhar para esse mercado, tinha poucas empresas vendendo scanner, poucas empresas vendendo fresadora, poucas empresas Hoje fazendo todo mundo software. vende. Hoje tem muito, né? Só que como era assim, ó, eu tenho a marca X ou a marca Y. Então esse cara falava que o meu sistema trabalha assim, você escaneia aqui, você desenha aqui, você faz aqui. E o meu sistema é diferente porque você faz assim, assim, assim. E aí a gente ficou sendo educado de uma maneira que a gente pensava assim, tem dois jeitos de trabalhar, tem esse ou tem esse. Né? Só que foi acontecendo na pandemia, curso online, com conhecimento compartilhado, o amadurecimento do mercado foi muito catalisado. E hoje o que a gente sabe, não é um fluxo, é um fluxo para cada dentista. Sabe, você vai ter um que vai ser diferente do outro dentista, porque a gente estava desconsiderando o tempo a mais que você tem, que você quer colocar lá. Por exemplo, você quer ter a fresadora, vai fazer um caso de boca inteira, dentro do consultório, tem muita finalização para fazer, maquiagem e tal, ali você acaba, talvez você consiga ter uns ganhos de escala em custo com o laboratório, mas você vai fazer o trabalho que era do laboratório também. Né? E aí agora, esse cara que olhava e a empresa falava para ele, ó, você tem que ter uma fresadora, ele olha e já sabe, não, eu posso ter só o scanner, porque em tal lugar faz tem tal pessoa, mesmo, mexo bem no computador. Então, assim, você se conhecendo, sabendo o que você quer trazer para o seu negócio e o que tem pelo mercado, você monta o seu fluxo sem errar, sabe? Ai, que bom. É bom escutar isso, dá esperança. Não, e assim, ó, se não sei, vai devagarzinho, porque não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Olha só, no passado, então, você ia em um curso em que a pessoa chegou lá precisando de uma reabilitação, um caso simples de faceta. Tá? E amanhã ela vai sair com as facetas na boca. Você tem certeza que você não é dentista, Hã? não? Minha esposa é dentista. Mas eu vou andando pelo meio, aí a gente vai então entender tem uma uma dentista. Tem uma dentista. Carlos, nosso convidado chegou, ele pode entrar? Tá, não, já vamos terminar, não vamos ter calma. Hã? Posso sim. Ricardo, aqui a gente está com o Jun e o Ato. Claro, não. E ele chegou antes do horário. E ele tá com o fuso virado, viu? Para ele são 3 da manhã. Eu imagino. Tá cansadinho. Eu amei conversar com você. Eu vou ficar seguindo você, Ricardo. Claro. Vou fazer falar só mais uma Fale. vez antes da gente terminar. Tá? Esse profissional que ia nesse curso da faceta, ele saía 5 anos atrás achando que ele tinha que comprar o scanner, depois o software, depois a fresadora, depois o forno, e aí ele poderia trabalhar dessa maneira. Eu era essa pessoa, exatamente essa. Se eu fosse começar hoje, eu começaria, peço para escanear na radiologia, mando o arquivo para uma central de planejamento, eu estou colhendo os benefícios do digital, mas não comprei nada ainda, sou usuário.
Se eu continuar gostando, eu vou pensar em comprar um computador para fazer os planejamentos, continuo escaneando aqui, continuo imprimindo ali, não investi quase nada. Estou nessa segunda fase. Talvez depois, e talvez termine por aí, vai ser sempre assim que vai funcionar. Eu também estou preferindo. Ou não, pode ser que eu vá para o scanner e tal, mas é isso. É definir um fluxo que seja legal para você. Gente, que Igual as máximo. empresas por aí. Eu queria ter conhecido você antes de ter Mas já gastado tenho. tanto dinheiro. É tempo ainda, agora a gente põe para rodar tudo lá. Muito obrigada, obrigado, professor. viu? Foi um prazer lhe conhecer, meu. viu? E que bom que eu posso chamar você de Japa. Pode É chamar. carinho. Sim, agora o próximo você não chama. Não, tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Pronto.